Boa noite. Boa noite. A presidente do Supremo vai a Goiás, mas desiste de visitar o presídio da rebelião. Carmen Lúcia foi alertada sobre riscos à segurança, incluindo bombas e armas. Rocha Loures, ex-assessor de Temer, nega propina em decreto sobre portos. O homem da mala de R$500 milhão prestou depoimento à Polícia Federal. Alvo de acusações, a futura ministra do Trabalho fala com Temer para garantir a posse. Cristiane Brasil não comprova sua versão sobre pagamento de ações trabalhistas. A Caixa Federal mantém dirigentes investigados por suspeita de corrupção. A troca foi sugerida pelo Ministério Público para evitar novos escândalos. Vacinação contra a febre amarela em todo o estado de São Paulo começa em fevereiro. O programa, decidido depois de uma morte, vai ser por etapas, o ano inteiro. Ônibus, metrô e trens da CPTM já estão mais caros, mas os problemas continuam. Passageiros reclamam dos serviços e o movimento Passe Livre anuncia um protesto. O Jornal da Gazeta está no ar. Só nesta última semana, 3 pessoas morreram por febre amarela na Grande São Paulo. Uma mulher infectada pelo vírus teve hepatite e passou por um transplante de fígado no Hospital das Clínicas. O procedimento, nesses casos, era inédito no mundo. A engenheira Gabriela Santos da Silva, de 27 anos, permanece na UTI do Hospital das Clínicas de São Paulo. Segundo os médicos, o estado dela é grave, porém estável. Gabriela passou por um transplante de fígado em decorrência de uma infecção causada por febre amarela, que provocou a falência do órgão. É a primeira vez que uma cirurgia desse tipo é feita para tratar um caso da doença. Gabriela, que não é vacinada, teria sido picada pelo mosquito transmissor em Mairiporã, a 40 quilômetros da capital, onde a engenheira esteve a trabalho. Até agora, 3 pessoas morreram vítimas da doença e teriam sido contaminadas na mesma região, onde outros casos suspeitos estão sendo investigados. No fim de semana, o governo anunciou que vai ampliar a vacinação para o estado inteiro, mas será por etapas. Primeiro, em lugares próximos aos parques, onde macacos infectados foram encontrados mortos. Depois, nas outras regiões, a dose será fracionada, o que vai possibilitar uma oferta maior da vacina e proteção por até 9 anos. A ideia é começar em fevereiro e imunizar o estado todo no prazo de 1 ano. A vacina não é indicada para crianças com menos de 9 meses, grávidas, mães que estão amamentando e pessoas com baixa imunidade. Segundo o governo, a estratégia foi decidida numa reunião com o Ministério da Saúde. Hoje, o governador Geraldo Alckmin disse que não há motivo para pânico. Mas é importante procurar a vacina e, obrigatoriamente, quem for se aproximar de áreas de mata, porque o que está sendo transmitido é a febre amarela silvestre. Desde outubro, 26 parques municipais e estaduais foram fechados ao público na Grande São Paulo. No primeiro dia útil, depois do aumento das tarifas do transporte público em São Paulo, os passageiros reclamam da qualidade do serviço. Está no para-brisa dos ônibus e também na placa da bilheteria, mas em letras bem pequenas. Desde domingo, as passagens subiram de R$ 3,80 para R$ 4,00. Teve gente que só percebeu o aumento contando o troco. Subiu mesmo. Eu conferi as moedas agora. Tá faltando moeda? Tá faltando moeda. Quem já sabia não achou o preço justo. A principal reclamação era sobre a qualidade do serviço. R$ 4,00. Como R$ 4,00? E aí você pega o metrô lotado, você ainda tem que passar por homem abusado dentro do metrô, passar por situações constrangedoras, entendeu? Por situações que chove, o metrô para, sempre acontece alguma coisa. O trem, principalmente. Pro metrô eu acho até que justo, agora pro ônibus não. Tá faltando corredor de ônibus. Os corredores de ônibus que tem tá tudo estourado, tudo mal feito. O reajuste vale para trens da CPTM, metrô e ônibus municipais. A tarifa dos bilhetes diário e mensal também subiu. A integração ônibus e trem passou de R$ 6,80 para R$ 6,96. Muito caro, né? E uma condição de péssima qualidade. Segundo a
Prefeitura, o reajuste de 5,26% ficou abaixo da inflação acumulada nos 2 anos. A tarifa do transporte público não subia aqui em São Paulo desde 2016. Manter o valor das passagens a R$ 3,80 durante 2017 foi uma promessa de campanha do prefeito João Dória, do PSDB. A ideia era evitar o desgaste de um aumento logo nos primeiros dias de mandato. O anúncio obrigou o governador Geraldo Alckmin a segurar os preços das tarifas nos trilhos e provocou um atrito entre os 2 aliados políticos. Desde os protestos de 2013, organizados pelo movimento Passe Livre, Prefeitura e Estado têm optado por divulgar os aumentos das tarifas no período de férias e com pouca antecedência. A estratégia parece ter surtido efeito. Hoje, o movimento fez um pequeno protesto instalando uma catraca na entrada da Secretaria Municipal de Transportes no centro da cidade. Uma manifestação está marcada para a tarde da próxima quinta-feira. Acho que não vai adiantar, né? O pessoal se rebelar, se revoltar ou tentar mudar a situação, porque infelizmente as pessoas que estão acima da gente têm um poder a mais e infelizmente nós não temos voz. A culpa é nossa. Porque a gente não faz alguma coisa, a gente aceita o que o governo impõe. A ministra Carmen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal e também do Conselho Nacional de Justiça, foi a Goiás, mas por segurança desistiu de visitar o Complexo Penal de Aparecida de Goiânia, palco de 3 rebeliões. Na mais grave delas, no primeiro dia do ano, 9 detentos foram mortos e 14 ficaram feridos. A decisão foi tomada depois de uma reunião que durou 4 horas. Além da presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, participaram do encontro o presidente do Tribunal de Justiça de Goiás, Gilberto Marques Filho, e o governador do estado, Marconi Perillo, do PSDB. A ministra tinha ido a Goiânia para acompanhar de perto a crise no sistema prisional e vistoriar os presídios que foram palco de 3 motins em menos de uma semana. Mas depois do encontro a portas fechadas, o Conselho Nacional de Justiça, que também é presidido por Carmen Lúcia, informou que a vistoria havia sido cancelada por motivos de segurança. Nós informamos a ela decisões que já foram tomadas pela força-tarefa aqui do governo de Goiás, no sentido de contratar imediatamente, isso nos foi facultado por uma decisão do Poder Judiciário, 1.600 agentes novos. A outra providência foi o cronograma em relação às inaugurações dos presídios novos. À medida que nós inauguramos esses presídios novos, nós vamos separar os bandidos, os chefes de facções mais perigosos e vamos encaminhar para as prisões de segurança máxima que estão sendo concluídas. A onda de violência em Goiás começou no primeiro dia do ano. 9 presos foram mortos em um motim no complexo penitenciário de Aparecida de Goiânia, na região metropolitana da capital. Outros 14 detentos ficaram feridos e mais de 240 fugiram, sendo que a maioria já foi recapturada. Naquela mesma semana, outros 2 motins foram registrados no complexo. O Tribunal de Justiça do Estado divulgou um relatório destacando que a violência foi provocada por causa de um conflito entre grupos rivais. Por ordem da ministra Carmen Lúcia, foi feita uma inspeção no complexo que constatou uma série de problemas estruturais, como abastecimento de água, fornecimento de energia e acomodações precárias. Na saída do encontro, em que cancelou a visita aos presídios, Carmen Lúcia não falou com a imprensa. A presidente do STF recebeu da Defensoria Pública de Goiás uma carta com as assinaturas de 1.000 presos das unidades em que aconteceram os motins. Os detentos denunciam a falta de estrutura e também pedem mais agilidade no julgamento dos processos. Como se não bastasse, o complexo todo está superlotado. São quase 6.000 presos, ocupando pouco mais de 2.000 vagas. O governador de Goiás, Marconi Perillo, tem dito que a responsabilidade pela onda de violência é das facções que dominam os presídios. O ministro da Defesa, Raul Jungmann, chegou a admitir que o sistema prisional brasileiro está sob o controle de gangues criminosas, mas afirmou que o governo federal não tem nenhuma responsabilidade pelos problemas do sistema carcerário dos estados.
A polícia prendeu em Cabo Frio, no Rio de Janeiro, o líder da facção criminosa Comando Vermelho de Goiás. Ele disse que pagou R$100 mil para fugir do presídio em Aparecida de Goiânia, em novembro do ano passado. Stefan de Souza Vieira, conhecido como BH, foi preso ontem em Cabo Frio, depois de passar o dia com a mulher em Búzios. Ele morava numa cobertura num bairro rico do Rio. A polícia prendeu com ele celulares, joias, dinheiro e cadernos com a movimentação do tráfico. No fim da noite, ele foi levado para Goiânia num voo comercial. O traficante cumpre pena por homicídio, roubo, associação criminosa e tráfico de drogas. É também investigado por 10 homicídios. BH fugiu do complexo prisional de Aparecida de Goiânia em novembro do ano passado e disse que pagou R$100 mil para fugir. 3 servidores foram afastados, mas os responsáveis ainda não foram identificados. Em Natal, um cabo da Polícia Militar foi morto a tiros. A greve das polícias militar, civil e bombeiros continua no Rio Grande do Norte. Hoje, o governador Robson Faria, do PSD, disse que não pediu a prisão dos grevistas, mas sim o fim da greve. Ontem à tarde, Carlos Alberto Araújo da Costa, de 48 anos, voltava para casa de moto quando foi reconhecido por 2 criminosos que atiraram nele. Desde o dia 19 de dezembro, policiais e bombeiros militares estão em greve por causa dos salários atrasados. Com a falta de policiamento, a violência aumentou e diversos arrombamentos e assaltos foram registrados. 2.800 homens das Forças Armadas foram mobilizados para reforçar a segurança do Estado. A Justiça considerou o movimento ilegal, mas as categorias continuam em greve. Em São Bernardo do Campo, continuam em prisão preventiva o motorista de um caminhão e o ajudante dele, que atropelaram e mataram um idoso de 88 anos. Eles fugiram sem prestar socorro, mas foram encontrados horas depois pela polícia. Um terceiro funcionário que estava no caminhão e era o responsável pela carga e descarga prestou depoimento e foi liberado. Ele vai responder pelo crime de omissão de socorro. Os outros 2 foram autuados por homicídio culposo, quando não há intenção de matar, omissão de socorro e fuga do local. Essas imagens são de câmeras de segurança e foram registradas no sábado, às 8h40 da manhã. O caminhão sobe a rua de marcha ré e atropela o senhor que anda devagar levando um carrinho de feira. Após derrubar o homem, o motorista não percebe o acidente e passa por cima dele. Os ajudantes do caminhoneiro descem para verificar o que aconteceu e vão embora sem prestar socorro à vítima. A empresa de cestas básicas Domicílio, dona do caminhão, lamentou o ocorrido e ofereceu indenização à família do idoso. Pedro Alves completaria 89 anos no próximo dia 23. O governo Temer recusou uma recomendação do Ministério Público Federal para afastar 12 vice-presidentes da Caixa Econômica Federal. O pedido ocorreu em dezembro. O Ministério Público sustenta que as indicações teriam que ser técnicas. Ao todo, 4 dos 12 vice-presidentes da Caixa são alvo de investigações. Eles foram indicados pelo PMDB, PRB e PR. O presidente da instituição, Gilberto Ock, do PP, também é investigado. Os 4 são citados nas operações Sepsis, Cuibone e Patmos, conduzidas pela Procuradoria-Geral da República. De acordo com as investigações, mensagens e documentos indicam que os dirigentes da Caixa auxiliaram o grupo do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, e do ex-ministro Gedel Vieira Lima, ambos do PMDB, para o aval de procedimentos do banco, nos quais teria ocorrido suborno. Os inquéritos ainda estão em andamento. Em delação, o doleiro Lúcio Funaro disse que Gilberto Ock tinha uma meta de propina a cumprir quando era vice-presidente de governo no banco. Ock ocupou o cargo entre 2013 e 2014 no governo Dilma. Ele nega as acusações. A recusa do governo em aceitar a recomendação do Ministério Público pela saída dos dirigentes citados seria para não se desgastar com a base aliada no Congresso Nacional. Temer precisa dos votos para aprovar a reforma da Previdência. A votação deve ocorrer logo após o recesso, no começo do mês que vem. O governo diz que não vai afastar os vice-presidentes, nem os 4 investigados, porque não há nada de concreto contra eles, além de citações. O Planalto também nega que a manutenção dos dirigentes seja para contemplar partidos.
Rodrigo Rocha Loures, o homem da mala da JBS Friboi, diz em depoimento à Polícia Federal que a relação dele com o presidente Temer não era de amizade. Rocha Loures foi ouvido no inquérito que investiga a edição de um decreto sobre os portos. A suspeita é que o texto tenha beneficiado a empresa Rodrimar, citada na delação da JBS Friboi, e que atua no Porto de Santos. A área é considerada de influência histórica de Temer e do PMDB. A polícia, Rocha Loures, que foi assessor especial de Temer, minimizou sua relação com o presidente. Disse que tinha um tratamento profissional, que tinha também uma relação de trabalho amistosa e respeitosa, não podendo afirmar que fosse uma relação de amizade. A Polícia Federal diz que Rocha Loures é o principal interlocutor do Planalto com o setor dos portos, nas tratativas do novo decreto. No depoimento, Loures admitiu ter recebido parecer jurídico com anotações do setor portuário. Segundo ele, o documento foi feito por um escritório de advocacia e entregue em reunião com representantes do setor. Mas negou ter recebido dinheiro para atuar pelo decreto. Disse que não agiu a pedido ou intermediando qualquer tratativa de Temer nessa área. Atualmente, o ex-suplente de deputado está em prisão domiciliar e é monitorado por tornozeleira eletrônica. Ele é réu na Justiça Federal de Brasília. O ex-assessor de Temer foi flagrado saindo de uma pizzaria em São Paulo com uma mala de R$500 mil da JBS. Para o Ministério Público Federal, o dinheiro era para Temer. O presidente nega. Sobre o decreto dos portos, Temer tem 15 dias para responder às 50 perguntas feitas pela Polícia Federal. Entre elas, se o presidente tinha conhecimento de Caixa 2 em suas campanhas e se ele ou aliados receberam dinheiro das empresas beneficiadas pelo decreto dos portos. O presidente pode mandar as respostas por escrito e não tem obrigação de respondê-las. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, pediu ao Supremo a abertura de inquérito para investigar o senador e presidente do PP, Ciro Nogueira, o ex-ministro e atual prefeito de Araraquara, Edinho Silva, do PT, e o empresário Joesley Batista. Em delação, o dono da JBS Friboi teria dito que Ciro Nogueira recebeu 42 milhões para apoiar Dilma em 2014 e 8 milhões para manter o Partido Progressista fora das articulações pelo impeachment da petista em 2016. Os políticos negam as acusações. Alvo de denúncias, a deputada Cristiane Brasil, do PTB, filha de Roberto Jefferson, fala com Temer para acertar nomeação para o Ministério do Trabalho. As denúncias vieram à tona logo após a notícia sobre a nomeação. Numa delas, a revelação de dívida trabalhista com um ex-motorista. Leonardo Eugênio de Almeida Moreira disse à Justiça do Trabalho que atuou por 1 ano e meio como motorista da família de Cristiane Brasil, sem registro na carteira. A futura ministra alegou que nunca o contratou, mas aceitou fazer um acordo para pagar R$14 mil de indenização em 10 parcelas de R$ 1.400. No entanto, reportagem do jornal O Globo revelou que a dívida trabalhista não é paga pela ex-patroa, e sim por uma assessora dela na Câmara. Vera Lúcia Gorgulho Chaves de Azevedo foi nomeada secretária parlamentar no gabinete da deputada em fevereiro de 2015, com um salário líquido de R$ 10.800. Cristiane Brasil explicou que Vera Lúcia faz os pagamentos por uma questão de praticidade e que depois recebe o reembolso desses valores. Ao Globo, a filha de Roberto Jefferson se negou a mostrar os comprovantes de que pagou a funcionária. A assessoria alegou que a movimentação bancária é de cunho privado. Este não é o único caso que envolve a futura ministra do Trabalho. Em outro processo, ela foi condenada a pagar R$60 mil a um outro motorista da família. A Justiça já rastreou 3 vezes as contas de Cristiane Brasil, mas ainda não conseguiu juntar o valor total. E devido às acusações, advogados trabalhistas do Rio de Janeiro já entraram com diversas ações na Justiça Federal para tentar barrar a ida dela para o Ministério do Trabalho. O governo diz que não recua da nomeação. Temer teria garantido à deputada que a posse está mantida para amanhã às 3 da tarde. E agora há pouco, o juiz da 4ª Vara Federal de Niterói, no Rio de Janeiro, suspendeu a posse da deputada federal Cristiane Brasil, do PTB, como ministra do Trabalho. A cerimônia estava marcada para amanhã. O governo ainda não se manifestou.
A Receita Federal abriu hoje as consultas a um lote residual do imposto de renda para contribuintes que caíram na malha fina, mas que depois acertaram as contas. O lote multi-exercício se refere aos anos de 2008 a 2017. O pagamento será feito na próxima segunda-feira, dia 15. As consultas podem ser feitas pelo site da Receita Federal e por aplicativo para tablets e smartphones. Além da premiação dos melhores na TV e no cinema, a 75ª edição do Globo de Ouro teve também uma resposta política aos casos de assédio sexual que continuam sendo denunciados desde o ano passado em Hollywood. Não foram as tendências de moda ou as grifes milionárias que renderam comentários pelo mundo. O tradicional tapete vermelho ficou tomado de preto por protesto. As celebridades vestiam uma só cor para lembrar o escândalo envolvendo o produtor Harvey Weinstein, acusado de assédio sexual por dezenas de atrizes. Mas o Globo de Ouro ontem à noite em Los Angeles ainda teria mais manifestações contra abusos e em favor da igualdade de gênero em Hollywood. A atriz Natalie Portman, por exemplo, ao anunciar o prêmio de melhor direção, ressaltou: todos homens. Barbra Streisand, que foi a única a vencer o prêmio de melhor direção no Globo de Ouro em 1984, também falou ontem que já está na hora das mulheres serem indicadas e vencerem. Entre comentários com a temática feminina durante a premiação, a mais impactante foi a da apresentadora e atriz Oprah Winfrey, que ganhou um troféu pelo conjunto da obra. Ela disse: por muito tempo, as mulheres foram desacreditadas se ousassem falar a verdade diante do poder daqueles homens. Mas o tempo deles acabou. Saibam que um novo dia está no horizonte. Os grandes vencedores da noite foram a minissérie Big Little Lies e o filme 3 Anúncios para um Crime. Depois do Globo de Ouro, não eram as obras, e sim os discursos, os temas mais comentados da premiação. Essa não foi a primeira vez que uma cerimônia do mundo cinematográfico se transformou num ato político, com temas polêmicos pautando as discussões posteriores. Uma postura que já trouxe respostas, inclusive da academia, e que impacta outras esferas sociais. 2 anos atrás começou aquela campanha no Oscar, que era o Oscar So White, pela falta de indicação de profissionais negros nas categorias, né? Incluindo a diretora Ava DuVernay, que quando dirigiu Selma, a biografia do Martin Luther King, não foi indicada, o que foi uma grande perda para aquele ano na cerimônia, né? E que se refletiu no ano seguinte. Agora a questão de gênero está sendo colocada em pauta, embora ela já estivesse sendo utilizada anteriormente, mas a visibilidade tem aumentado, né? Isabel, que estuda a questão de gênero no cinema, lembra que a arte como instrumento político não é uma novidade, mas que ainda se mostra necessária. Segundo ela, no próprio Globo de Ouro deste ano, ainda muitas mulheres foram ignoradas sem sentido. Isso equivaleria a dizer que em todos esses anos nenhuma outra mulher teve um trabalho digno de nota e que elas não estão produzindo filmes de qualidade. A gente sabe que isso não é verdade. O que existe é uma escolha sistemática dos mesmos nomes de novo e de novo. Daqui a pouco, na entrevista do dia, Maria Lídia Flandoli conversa com João Batista de Andrade, cineasta e ex-ministro da Cultura no governo Temer, sobre a cultura como forma de política pública. A Polícia Civil investiga a execução de 4 jovens na região de Pirituba no fim de semana. As mortes foram em pontos diferentes do bairro. A repórter Carla Rodeiro está na Delegacia de Homicídios e tem os detalhes. Olá, Carla. Boa noite. Olha, os ataques ocorreram na Vila Miriam, que fica na região de Pirituba. E embora os baleados tenham sido encontrados em diferentes pontos do bairro, a polícia diz que pode haver relação entre os casos. 4 pessoas morreram, 2 jovens de 18 anos e um de 16, que aparentemente estavam juntos, embora um deles tenha sido encontrado um pouco mais à frente, na mesma rua. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu. Bem, a 4ª vítima que morreu foi encontrada perto dali. É um jovem de 25 anos. Outros 2 homens foram baleados numa 3ª rua do bairro. Esses sobreviveram e estão no hospital. A perícia encontrou cápsulas de pistola .40, que é a arma usada pela polícia. Mas os investigadores dizem que ainda não há indício do envolvimento de policiais. Testemunhas disseram que os assassinos desceram de um carro prata, atiraram e depois fugiram.
Bem, e uma pesquisa divulgada hoje pelo Instituto Datafolha revela que a parcela de brasileiros que apoiam a adoção da pena de morte no Brasil cresceu nos últimos 10 anos. Mais da metade da população concorda com a pena capital. 57% da população apoia a adoção da pena de morte no país. Em 2008, 47% dos brasileiros aprovavam a medida. Agora, 39% foram contrários à punição. 1% se declarou indiferente e outros 3% não souberam responder. A pesquisa mostrou que entre a população com renda mensal de até 5 salários mínimos, 58% se mostravam favoráveis à pena de morte. A porcentagem diminuiu para 51% quando os entrevistados recebem entre 5 e 10 salários mínimos. Quanto ao grupo mais rico, 42% concordam com a execução de penitenciários. Com relação à idade entre pessoas com 25 a 34 anos, 61% responderam apoiá-la. Já aqueles com mais de 60 anos, a adesão é de 52%. Quanto ao gênero dos entrevistados, 54% das mulheres ouvidas aceitam a penalidade, enquanto 60% entre os homens se mostram favoráveis. A pesquisa ouviu 2.765 brasileiros em 192 municípios nos dias 29 e 30 de novembro do ano passado. A margem de erro é de 2 pontos para mais ou para menos. Dá para entender perfeitamente por que a maioria da população hoje apoia a pena de morte. É mais um atestado da incompetência total do Estado brasileiro em várias áreas, entre elas a segurança pública. Acuada, a sociedade busca saídas mágicas e definitivas, o que não existe. São muitos os casos de condenados à morte que eram inocentes, mas já estavam mortos quando se descobriu isso. No mundo inteiro, aplica-se cada vez menos pena de morte, por um motivo simplérrimo: ela não reduz a criminalidade. Nos Estados Unidos, dos 50 estados, menos da metade adota a pena capital. Nós vivemos comparando o nosso país. Nos Estados Unidos é assim, na Inglaterra é assado, na Alemanha é que eles estão certos. Pois quais são os países que mais condenam e executam condenados? Irã, Paquistão, Arábia Saudita e Iraque. Juntos, somam 87% de todas as mortes. Nós queremos participar desse seleto grupo de nações? Sem falar da pena de morte velada, que nós já temos aqui no Brasil. Ela só vale para jovens, quase sempre negros e invariavelmente pobres. Promessa de água mais limpa na represa Billings, um dos maiores reservatórios da região metropolitana de São Paulo. Começaram hoje as obras de instalação de estações de bombeamento, redes coletoras e ligações domiciliares que vão permitir enviar o esgoto de cerca de 250 mil pessoas para tratamento. A água que corre para a represa parece limpa, mas na verdade é esgoto, a céu aberto, caindo direto na represa Billings. Além de ser um dos principais reservatórios de água da região metropolitana de São Paulo, é também um importante ponto de lazer, principalmente agora no verão. A Companhia Ambiental do Estado, a CETESB, monitora a qualidade da água semanalmente e a bandeira vermelha anuncia o alerta. Não é todo o esgoto de São Bernardo, mas de um bom número de bairros era lançado diretamente na represa e agora não mais será lançado. Para reverter essa realidade, já mostrada muitas vezes aqui no Jornal da Gazeta, o governo do estado anunciou hoje o início das obras de saneamento básico para a região. O montante de 250 milhões de reais para o programa Pro-Billings foi financiado com recursos da Sabesp, da Agência de Cooperação Internacional do Japão e também do BNDES. O objetivo é coletar de dentro da represa e tratar mais de 1 bilhão de litros de esgoto por mês. Mas todas as obras devem ser concluídas só em 2020. Vão ser 2 fases de obras. Na primeira etapa, iniciada hoje na região do bairro Alvarenga, vão ser construídas 34 estações elevatórias como esta para o bombeamento do esgoto em 60,5 km de extensão de tubulações. A segunda fase deve ter licitação publicada ainda neste mês. Ao todo, a estimativa do governo estadual é que 250 mil pessoas da região passem a ter, de forma adequada, acesso à rede de esgoto tratada.
estado. No evento, o governador Geraldo Alckmin confirmou também que no próximo mês, a transposição de águas do Rio Paraíba do Sul para o sistema Cantareira deve ser iniciada. Esse fato associado a uma demanda menor que nós estamos tendo hoje por parte da população que mudou os seus hábitos, não nos levam a ter preocupações com o racionamento esse ano. Por causa da forte chuva dos últimos dias, a rodovia Regis Bittencourt ficou interditada no sentido São Paulo por mais de 24 horas depois do deslizamento de terra e de pedras enormes sobre a pista. Ninguém ficou ferido. O deslizamento ocorreu na manhã de domingo no quilômetro 403, sentido capital, na região de Miracatu, no Vale do Ribeira. Uma das pistas teve que ser interditada. O trânsito ficou carregado na região, já que era retorno de férias para muita gente. Hoje de manhã, a concessionária responsável pela rodovia realizou 2 explosões para reduzir o tamanho das pedras e fazer a limpeza. A via foi totalmente liberada às 10 horas e, mesmo após a liberação, tinha 28 quilômetros de congestionamento em direção à capital. E essa chuva persistente, chata, céu nublado, derrubaram a temperatura aqui em São Paulo. A mínima hoje ficou em torno dos 16 graus. À tarde o mau tempo continuou e a máxima foi de apenas 21 graus. Bem fresquinho, né, para janeiro. Eu gostei. Vamos ver quando volta a esquentar com Mariana Armentano. Nesses próximos dias, a instabilidade começa a diminuir gradativamente sobre o sudeste e o centro-oeste do país. O sol volta a aparecer, as temperaturas aumentam e as pancadas de chuva ainda ocorrem, mas se concentram principalmente a partir da tarde, de maneira mais isolada e passageira. Nessa área em azul, entre o norte paranaense, oeste paulista, até o leste de Rondônia, o tempo continua bem fechado. Vamos ver aqui a nossa tabela de temperaturas? Em Salvador, amanhã, apesar do calor, na casa dos 30 graus, vai chover a qualquer hora do dia. Em Recife, faz até 31, com chuvinha rápida pela manhã. Em Floripa, chove a qualquer hora, com máxima na casa dos 28 graus. E em Campo Grande, dia ainda bem chuvoso, com temperaturas entre 22 e 27 graus por lá. Para São Paulo, o tempo só fica assim totalmente fechado na região oeste, onde pode até chover forte, viu? Nas outras áreas, incluindo aqui a Grande São Paulo, o predomínio é de nuvens e ainda chove a qualquer hora. Já no Nordeste Paulista, no Vale do Paraíba e no Litoral Norte, ocorrem pancadas de chuva só entre a tarde e a noite. A máxima vai ficar em torno dos 25 graus em Presidente Prudente e dos 26 em Presidente Bernardes e em Marília. Já em Ribeirão Preto, mais quente, faz até 31 graus amanhã por lá. E em São José dos Campos e na cidade de Campinas, a máxima vai aos 29 graus amanhã. Para a capital, o sol aparece tímido, escondido entre muitas nuvens, chove a qualquer hora, mas as temperaturas voltam a subir, viu? Nessa madrugada, teremos mínima de 18 e máxima amanhã à tarde de 25 graus. Na quarta-feira já faz até 28 e quase nada muda na quinta, com mínima de 21 e máxima também de 28 graus por aqui. O governo desistiu de mandar para o Congresso um projeto de lei para flexibilizar, por meio de emenda constitucional, a chamada regra de ouro dos gastos públicos, que só permite à administração federal emitir dívida em volume igual ou menor ao que aplicou em investimentos pela União. A ideia de flexibilizar a regra de ouro para permitir que o governo emita títulos da dívida acima do valor estipulado na Constituição foi levantada na última terça-feira pelo ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. Ele declarou publicamente que a proposta seria benéfica ao próximo presidente, que teria mais poder sobre os gastos da máquina pública. A regra de ouro foi incluída na Constituição de 88 para barrar desequilíbrios orçamentários. Hoje, o dispositivo proíbe a emissão de dívidas para bancar despesas correntes, como pagamento de funcionários e manutenção de patrimônio. Quem desrespeita essa lei comete crime de responsabilidade fiscal, que pode levar ao impeachment do presidente da República, como aconteceu com Dilma Rousseff, do PT. A proposta inicial do governo Temer era flexibilizar a regra de ouro até 2026. Mas, numa reunião do núcleo político hoje no Palácio do Planalto, o presidente desistiu da proposta, avaliando que não há cenário político favorável para aprovar uma medida como essa em ano eleitoral.
A prioridade do governo é a reforma da Previdência. O ministro do Planejamento, Diogo Oliveira, e o próprio Henrique Meirelles, da Fazenda, fizeram um anúncio durante coletiva em Brasília. O que nós achamos é que isso, de fato, não é uma discussão adequada para esse momento. Mas, evidentemente, a prioridade agora é resolver a situação fiscal do país. Nós vamos, de fato, dar foco na Previdência e, no momento que seja adequado, discutir a questão da regra de ouro para anos seguintes. Certamente será feito da forma adequada, mas sempre mantendo a regra. Isto é, nós não estamos em nenhum momento contemplando simplesmente um levantamento puro e simples da regra, mesmo que temporário. E agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos Toledo. Após a divulgação na semana passada das negociações que estariam ocorrendo entre o governo e a Câmara para uma alteração na Constituição, no que se refere a essa chamada regra de ouro, e toda a repercussão negativa que houve, pelas indicações de que o governo não teria como entregar o que prometeu em termos de ajuste das contas públicas, veio uma operação abafa. A coletiva hoje foi exatamente nesse sentido. Os ministros da Fazenda e do Planejamento fizeram questão de dizer que não estavam pensando em mexer na regra de ouro com o objetivo de ter mais espaço para gastar. Também salientaram que o mais importante agora é a aprovação da reforma da Previdência, que pode viabilizar um ajuste mais estrutural das finanças públicas em um prazo maior. E ainda observaram que o orçamento deste ano foi fechado, já levando em conta a PEC dos gastos, que proíbe o aumento das despesas além da inflação do ano anterior, o que neste ano dá 3% de aumento, e também considerando a meta fiscal, que é de um déficit de 159 bilhões de reais. Só que eles também admitiram que o assunto poderá vir a ser tratado pensando em 2019, já no próximo governo. Querendo ou não, isso mostra uma preocupação com a não aprovação da reforma e a possibilidade de entregarem um quadro fiscal muito difícil, talvez até pior do que o de agora. O novo governo, logo de início, poderia ter dificuldade tanto para respeitar a PEC dos gastos como a regra de ouro. Como são determinações constitucionais, o desrespeito pode levar, inclusive, como nós vimos, a um processo de impeachment. O fato é que o país continua com as finanças quebradas. O atual governo não está mesmo conseguindo entregar o que prometeu. A aprovação da reforma da Previdência é bem duvidosa e cumprir a meta de um rombo de 159 bilhões de reais não é uma grande vantagem. Até porque essa meta teve de ser ampliada quando se percebeu que as despesas e a receita não teriam a evolução esperada. E olha que o cumprimento desta meta ainda não está garantido. É preciso ver se o BNDES fará mesmo a devolução de 130 bilhões de reais que está devendo, e o governo ainda terá de obter do Supremo a autorização para adiar o reajuste do funcionalismo e ampliar a contribuição dos servidores, conforme uma medida provisória que teve a tramitação suspensa pelo ministro Lewandowski. O cobertor continua muito curto. Boa noite. Um incêndio atingiu o último andar da Trump Tower, em Nova York. O presidente Trump é dono da cobertura do prédio. Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo foi apenas no topo do prédio e deixou um bombeiro e um funcionário do prédio feridos sem gravidade. Eric Trump, filho de Donald Trump, postou que o incêndio foi provocado por uma pane elétrica. A Trump Tower tem 58 andares. José Maria Marim, ex-presidente da CBF, hoje presidiário, tem um apartamento avaliado em cerca de 10 milhões de reais na Trump Tower, na 5ª Avenida. Na China, bombeiros continuam tentando conter o incêndio de um petroleiro iraniano com 136 mil toneladas de carga, a 300 quilômetros de Xangai. Uma morte foi confirmada e 32 pessoas estão desaparecidas. A principal preocupação é que o navio iraniano, que pegou fogo depois de se chocar com um navio graneleiro no sábado, possa explodir e afundar, à medida que o fogo aumenta. O Ministério de Transporte chinês não especificou a extensão da área contaminada com o vazamento depois do acidente. O desastre pode ser o pior do tipo desde 1991, quando 260 mil toneladas de petróleo vazaram na costa angolana.
Agora as notícias do esporte, hoje com Osmar Garrafa e Estela Gontijo. Depois do esporte, Maria Lídia entrevista ao vivo João Batista de Andrade, ex-ministro da Cultura no governo Temer. Segunda-feira foi movimentada no mercado de futebol, né, Garrafa? Uma boa noite, seja muito bem-vindo aqui no Jornal da Gazeta. O São Paulo anunciou a venda do argentino Lucas Prato para o River Plate, né? É isso mesmo, Estela. Boa noite. O São Paulo acertou a venda do Lucas Prato para o argentino River Plate, pelo valor de 44 milhões de reais. Desse total, quase 33 milhões ficam com o time do Morumbi, que é dono de parte dos direitos econômicos do atacante. Financeiramente foi um excelente negócio para o São Paulo, que pagou há um ano atrás cerca de 20 milhões de reais pelo atleta. Com a saída de Lucas Prato, o São Paulo já anunciou a contratação de Diego Souza, que estava no Sport Recife. A saída do atacante Lucas Prato para o River Plate da Argentina também foi confirmada nesta segunda-feira. A venda do jogador está fechada em 11,5 milhões de euros, o equivalente a 44,5 milhões de reais. Por outro lado, tem reforço na área. Ontem o São Paulo oficializou a contratação do meio-atacante Diego Souza, jogador que pode atuar no meio-campo, pode jogar também como centroavante. Ele já desembarcou aqui na capital paulista e deve ser apresentado aqui no CCT da Barra Funda nos próximos dias. Diego Souza até já mandou um recado para a torcida são paulina, olha só. Alô, torcida do São Paulo, dizer que eu estou chegando, muito feliz e que 2018 possa ser maravilhoso para todos nós. E aguarde, está chegando. Diego Souza é o segundo reforço do São Paulo para a temporada. Ele se junta ao goleiro Jean, que veio do Bahia, mas a diretoria tricolor segue em busca de novos jogadores. Gustavo Scarpa segue sendo um nome forte por aqui. E o Robinho, atacante que estava no Atlético Mineiro, foi oferecido ao clube. É um jogador que agrada a comissão técnica, já trabalhou com o técnico Dorival Júnior, mas ainda gera algumas dúvidas por parte da diretoria são paulina. Entre idas e vindas, o São Paulo começa a semana movimentado no mercado. E além do São Paulo, olha gente, o Barcelona anunciou finalmente, em quase 6 meses aí de negociação, a contratação do brasileiro Felipe Coutinho, parceiro de Neymar no ataque da seleção brasileira, né, Garrafa? É isso, Estela. O valor pago pelo Barcelona na compra do brasileiro é de quase 621 milhões de reais, cerca de 160 milhões de euros. Felipe Coutinho estava no Liverpool da Inglaterra e foi apresentado hoje na sede do clube espanhol. Coutinho, disse que está realizando um sonho de poder jogar ao lado do ídolo Lionel Messi. Foram meses de muitas especulações e conversas, mas enfim, Felipe Coutinho é oficialmente do Barcelona. Ao lado do presidente Josep Maria Bartomeu, o ex-jogador do Liverpool assinou contrato até 2023. A negociação pode render aos cofres do time inglês até 160 milhões de euros, quase 621 milhões de reais. Aliás, o Barça jamais havia pago tanto por um jogador. Por tabela, essa foi a maior venda da história do Liverpool. Em espanhol, o brasileiro falou em sonho realizado e fez questão de agradecer todo o esforço feito pelo Barcelona na sua contratação. Claro, estou muito contente, muito feliz de chegar aqui. É meu sonho, como he dicho, e espero no campo responder todas as expectativas. Gracias. Como de praxe, o novo reforço pisou no gramado do estádio Camp Nou, mas com uma camisa ainda sem numeração. No momento, apenas o número 24 está disponível, o qual é utilizado por reservas ou atletas da base. Paulinho também falou sobre a chegada do novo companheiro de time. Um grande jogador de alto nível, de alta qualidade. E, como eu falei, tenho certeza que vai ajudar muito o Barcelona a conquistarmos aí os nossos objetivos. Apesar da ansiedade de todos e do próprio Felipe Coutinho pela estreia, o meia terá que esperar. Após exames realizados, foi constatada uma lesão muscular na coxa direita do brasileiro, que deverá ficar fora de ação por pelo menos 20 dias. Assim, é provável que o primeiro jogo de Coutinho pelo Barcelona seja no dia 28 de janeiro contra o Alavés em casa pelo Campeonato Espanhol.
Olha, foi a segunda contratação mais cara da história e foi impressionante a apresentação do Coutinho, né? 100 jornalistas, 40 câmeras, um show ali mobilizou. Um show à parte, né, Estela? Verdade. E só perdeu para a negociação do Neymar, saindo do Barcelona para o PSG. Agora, a gente fica na expectativa se isso pode agregar algo ou não para o Coutinho em termos de seleção brasileira. Eu penso que sim, melhora a qualidade dos companheiros do Coutinho. Agora vai jogar ao lado do Messi, enfim, do Barcelona, que é ainda uma das principais Agora, equipes essa lesão é uma coisa simples, que se resolve rápido, né? São 2 semanas e em breve ele já vai estrear, ainda daqui uns 20 dias. E uma notícia de última hora, o Flamengo está sem técnico, Rueda acertou com a seleção chilena, Paulo César Carpegiani pode ser o novo técnico do Flamengo. Tá aí, Rafa, muito obrigada. Boa noite para você. Boa noite. É com você, Gamerini. A seguir, Maria Lídia entrevista João Batista de Andrade, cineasta e ex-ministro da Cultura no governo Temer. Eles falam sobre a cultura como forma de política pública. Até já. Você sabia que a lei do divórcio está prestes a fazer 40 anos? Tudo isso? Pois é, tia. Por isso, nesta terça, no Mulheres, nós vamos falar sobre essa lei que teve um impacto tão profundo na nossa sociedade. Na culinária, tem aquela receita simples e super gostosa, rocambole de fubá. E no verão, muita gente resolve fazer dieta relâmpago, mas é preciso ter muito cuidado, afinal a saúde vem sempre em primeiro lugar. Que tal a gente conversar sobre isso? Então não perca Mulheres, nesta terça, 14h. Aê, galera, Suave na rave, mano. Aí eu tô aqui pra mandar um papo reto pra quem pilota, Joe. Não é só nós que faz a correria de moto pra trampar que se acidente, Joe. Tá ligado que você que usa a moto pra ir e voltar do trampo ou pra fazer rolê no final de semana é os que mais acidenta, tá ligado? Quase metade dos acidentes fatal acontece de final de semana, Joe. Na maioria na madruga, Joe. Vamos de boa, mano. O trânsito é coisa séria. Siga seguro. Chegar bem é chegar com vida. Detran e Governo do Estado de São Paulo. Quando bater aquela vontade de comer as delícias da cozinha italiana, venha para o Lelis Trattoria. Deliciosas massas, assados, carnes e frutos do mar, servidos em porções fartas. Noites com música ao vivo, estacionamento gratuito e, na semana, almoço executivo. Lelis Trattoria. A nossa especialidade é fazer você feliz. É Vero, é Lelis. Rua Bela Sintra, 1849 Jardins. Reservas 3064-2727 ou lelis.com.br. Quando o assunto é saúde, a prefeitura segue uma receita. Trabalho, trabalho e trabalho. Graças ao Corujão da Saúde, mais de 1.300.000 exames de imagem foram realizados, além de 21.000 cirurgias. E com o programa Doutor Saúde, unidades móveis agora levam cuidados médicos aos bairros mais distantes. A prefeitura trabalhou e vai trabalhar ainda mais. Prefeitura de São Paulo. Trabalho, trabalho e trabalho. Me formei na pós-graduação da Casper em 2015. Depois de tanto tempo trabalhando como jornalista, senti a necessidade de uma reciclagem, de mergulhar novamente no mundo acadêmico em busca de novos conhecimentos. Eu, sinceramente, acho um privilégio, porque veja só, no mesmo espaço eu posso executar a minha função de jornalista, apresentando, escrevendo para o site, escrevendo para a televisão. Tenho a oportunidade de aprender, como tive na pós-graduação, futuramente no mestrado, e também posso, ao mesmo tempo, ensinar, passando a minha experiência num curso extracurricular. Poucas as pessoas têm essa oportunidade e eu, felizmente, tenho. Por isso, eu sou Casper. Somos todos Casper. O mundo não para. Investigações se aprofundam. Catástrofes surpreendem. Mudanças são exigidas. E você acompanha tudo isso no Jornal da Gazeta, edição das 10, de segunda a sexta. Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Eu converso com João Batista de Andrade, cineasta e ex-ministro da Cultura no governo Temer, sobre a cultura como forma de política pública. E eu agradeço muito sua presença hoje e lembro que João Batista de Andrade tem uma densa experiência na vida pública como secretário da Cultura no estado de São Paulo, presidente do Memorial da América Latina e também como ministro
da cultura no governo Temer. É verdade que ficou pouco. E eu quero começar por aí. Me lembro muito bem no momento em que você deixou o governo Temer, dizendo que aquele ministério ficava inviável com um corte de 43% no orçamento do ministério. E isso somado aí entra já a minha reflexão. Desde o começo, Temer não queria nem Ministério da Cultura. Os secretários de Estado da Cultura de 19 estados fizeram uma carta protestando porque o governo Temer não honrava os contratos que eram feitos com as secretarias de cultura. Quero começar por aí. O que explica o desapreço à cultura, assim, explicitado pelo governo Temer? Olha, Maria, primeiro, eu fui para o Ministério como eu fiz de muitas vezes na minha vida, isto é, eu não tenho ilusão de que uma hora vai ter um poder assim, amante da cultura, que vai falar, João Batista, faça o que você quiser e tal. Eu já tive uma experiência desse sentido muito positiva, que eu vou contar depois. Mas eu não espero isso, eu não tenho essa ilusão. Então, toda a vida eu trabalhei em condições péssimas, às vezes ditadura e tal, tentando fazer uma proteção da instituição e usar a instituição pelo bem da cultura, da política e tal. E é assim que eu fui para lá no governo Temer. Você fala, bom, você era do governo Temer? Eu sinceramente tenho muita dúvida, pelo seguinte, eu fui lá ajudar o Roberto, que era como secretário executivo do Ministério. Roberto Freire, que era do PPS, do PPS. Como você é do PPS. Pois é, eu não sou mais, eu me desfiliei para se ficar desfiliou. sem partido. Sim, sim. Mas, e aí, o Roberto saiu, eu fiquei ministro. E numa situação curiosa que é o seguinte, o Roberto saiu como crítica ao Temer, porque o PPS naquela época queria que o Temer renunciasse, por causa daquelas denúncias e tal. Eu acho que foi uma coisa apressadinha, eu não concordei muito com aquilo, não, embora não tenha nada a ver com esse governo Temer, mas eu fiquei no Ministério e falei, bom, eu vou tentar bloquear o Ministério. Mas sentiu o desapreço pela cultura lá? Muito grande, mas eu vou até simplificar para você, o Ministério da Cultura oferece pouco para os partidos políticos. Os partidos políticos, aquilo ali não tem dinheiro, não tem Quer dizer, para barganha, para o balcão de negócios, não é interessante. Assim, fica lá para trás, tal, né? Então, esse governo de presidencialismo, né, de coalizão, tal, na verdade serve para isso. Porque, quer dizer, quem é que disse que ministérios, e principalmente o Ministério da Cultura, tem que ser dado para um partido político? Isso qualquer ministério, né? Por exemplo, qualquer um. Agora, na cultura, eu acho, sinceramente, eu acho escandaloso. E eu tive mais noção disso quando eu fui para o Ministério. Mas agora é interessante, eu já vi numa entrevista sua uma referência de que Michel Temer é um acadêmico cheio de regras e que, na verdade, ele não tinha poder político, que o cargo que era investido de poder político e não a figura do Temer. E ele passou, né? Houve o impeachment, Temer entrou no lugar da Dilma, é presidente da República e ali na presidência ele passando por momentos dificílimos, uma rejeição da população com números inéditos, a questão dele também das denúncias do Joesley Batista que bateram frontalmente contra o Temer e ele está às duras penas com tudo, com as questões da Lava Jato, tendo de responder e de enfrentar e denúncias dos ministros atolados até o pescoço em denúncias gravíssimas e o homem está lá. Está firme. Tem ou não tem poder político Michel Temer? Tem o cargo, é isso que você falou. O cargo tem poder. E, afinal de contas, tem o Exército, tem dinheiro para liberar, muito dinheiro para liberar. Então, eu até criticava, porque reduz o orçamento do Ministério da Cultura, mas tem um dinheiro enorme para os deputados, para suas propostas, né, de
de uso nas suas bases e tal, né? Um dinheiro incrivelmente. Eu, no Ministério da Cultura, ficava babando de ver aquelas cifras todas, né? Aliás, a cifra de dinheiro no Brasil faz qualquer um babar, né? As cifras do quê? Do quanto que sumiu, do quanto que está depositado não sei onde e tal, não são cifras pequenas. As cifras da corrupção que são muito impactantes. São muito grandes, mas eu me preocupo mais com a corrupção está aí sendo tratada pela justiça e tal. Eu, sinceramente, me preocupo mais com esse assalto ao poder, quer dizer, a estrutura, o poder que os cargos, né, dão para os partidos e para as pessoas, fazem com que o governo não muda. Não muda, o governo não muda, é o mesmo de sempre. Esse ano é eleitoral. E nós estamos vendo que tanta coisa está acontecendo, inclusive os movimentos, os debates nas redes sociais. Acredita numa virada política ou que não muda? Isso aí é uma dúvida. Eu torço muito para que a população tenha juízo e vote bem. Eu sempre falo assim, meus votos de um bom 2018 e de bons votos em outubro de 2018. Porque a população é fundamental para isso. E tomara que ela seja quieta, ela está muito crítica, a população está muito crítica, e tomara que ela, por dentro, tenha esse espírito, ou tenha essa coisa de contribuir para que o Brasil retorne à sua grandiosidade, ao amor que a gente tem a esse país e tal, mas precisa limpar na política. A última questão. O seu filme O Homem que Virou Suco está na nossa memória, premiadíssimo. E até um bordão, né? Quando a gente se refere a alguma personalidade que perdeu prestígio, ou alguém que não conseguiu, que tinha um intento e fracasso, etc. Até hoje se fala isso. Aí, aplicando aos tempos atuais. Lula, que foi um dos grandes líderes políticos do Brasil e que enfrenta imensas dificuldades, réu em muitas ações, já é condenado em primeira instância, vai ser julgado agora no dia 24. É verdade que ele está em primeiro lugar nas pesquisas de preferência de voto para a presidência da República. Você diria que Lula é o homem que virou suco? Já disseram isso que é. Não, estou perguntando a você. Ele está no filme. Tem uma sequência em que o personagem, que é o nordestino, que lutou pela identidade dele, quando ele consegue os documentos dele e tal, ele faz uma poesia em que ele se refere à greve do ABC, que eu tinha filmado. Mas você aplicaria esse título do seu filme a Lula hoje? Eu acho que virou, já. Acha? Eu acho que já virou suco, porque ele não tem projeto nenhum mais para o país. Ele não tem mais capacidade de atrair uma intelectualidade realmente comprometida com as mudanças no país. Então, ele está no rescaldo de uma liderança populista que pode gerar muito voto. Que pena que o nosso tempo terminou. Poderíamos prosseguir nessa conversa que está muito boa. Uma boa noite, muito obrigada. Tá, boa noite, muito obrigado sempre por estar com você. Obrigada. Gamberini. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Uma excelente noite para você. Boa noite e até amanhã.